Glicídios. Os glicídios, também chamados de carboidratos, são moléculas que são formadas por átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio. Eles também são conhecidos como açúcares, samarídeos, carboidratos ou hidratos de carbono. Essa classe de compostos é uma classe gigante. Ela contém desde o açúcar comum até compostos mais complexos, como a celulose e o amido, que são produzidos nos vegetais pelo processo de fotossíntese. Os glicídios contêm 5 principais tipos, que são sacarose, amido, glicose, frutose e celulose. E para continuarmos, precisamos entender o que são monossacarídeos. Os monossacarídeos são compostos mais simples e que não podem ser hidrolisados. A sua estrutura é uma cadeia de carbono linear simples. Alguns exemplos de monossacarídeos são a glicose, frutose e galactose. E quando ocorre a união de dois destes monossacarídeos, forma o disacarídeos. E também com a união de 2 a 10 monossacarídeos, forma o oligosacarídeos. E também com a união de 10 ou mais monossacarídeos, forma-se o polissacarídeos. Já que entendemos o que significa monossacarídeos, iremos para os tipos de glicídios. O primeiro tipo é a sacarose, que é um disacarídeo e tem a sua molécula formada pela condensação de uma molécula de glicose com uma molécula de frutose. Ela é encontrada em muitas plantas, como por exemplo a cana-de-açúcar e a beterraba, e ela também está presente no açúcar comum. A sacarose tem a forma molecular de C12H22O11. O segundo tipo é a glicose, que é um composto sólido, formado por cristais sem cores e que são solúveis de água, e também de sabor adocicado. Pode ser encontrada no mel de abelhas, em frutas como figo e uva, e também representa 0,1% do nosso sangue. A forma molecular da glicose é C6H12O6. O terceiro tipo é a frutose, que é um composto que também se cristaliza, mas ele se cristaliza de uma forma diferente. Ele se cristaliza em formatos de agulhas, que também são solúveis em água e também de sabor doce. Ela pode ser encontrada em frutos mais doces, no mel de abelha e na sua forma condensada em oligosacarídeos e polissacarídeos. A sua forma molecular é C6H12O6. O quarto tipo é o amido, que é um polissacarídeo, e ele é presente em forma de grãos nas sementes, caules, raízes de vários vegetais, como feijão, arroz, trigo e milho. Ele é usado em grandes quantidades na alimentação, para fabricar glicose e álcool etílico, e ainda no preparo de cola, goma e pó compacto. A sua forma molecular é C6H10O5. O quinto e o último principal tipo de glicídio é a celulose, que também é um polissacarídeo. A celulose ocorre de duas maneiras diferentes: inulina, que é uma celulose reserva, e a celulose comum, que é uma sustentação do vegetal. A celulose comum contribui para a formação da madeira e também, quando se hidrolisa em meio ácido, forma glicoses. A inulina, quando se hidrolisa, forma frutose. A forma molecular da celulose é C6H10O5. O amido, que foi citado anteriormente,
é uma importante reserva energética e pode ser encontrada nos vegetais e nos fungos. Não só o amilo, mas todos os glicídios se destacam na função energética. Eles também atuam na composição dos ácidos nucleicos das paredes celulares. A celulose também é um importante componente da parede celular, sendo o carboidrato mais abundante da natureza. Assim como os glicídios estão nas paredes celulares, eles estão na membrana plasmática. Fazem parte da face externa da membrana plasmática e podem estar ligados a fosfolipídios ou a proteínas. Muitos glicídios funcionam como a identidade da célula. Cada indivíduo irá apresentar glicídios específicos nas suas membranas celulares. E também células de tipos diferentes também terão glicídios distintos. Um exemplo é que cada glicídio é exclusivo para cada indivíduo. Então, uma pessoa que recebe um órgão de um transplante pode rejeitá-lo. As suas próprias células de defesa irão identificar as células do novo órgão como corpo estranho e começarão a combatê-las. Os glicídios também se encontram no exoesqueleto dos artrópodes. A quitina é um polissacarídeo estrutural encontrado em abundância na natureza. Ela é constituída por uma cadeia longa de acetilglicosamina, um derivado da glicose. Como eu já havia citado anteriormente, a celulose é o primeiro polissacarídeo mais abundante na natureza. Em segundo lugar, é a quitina. Um erro muito comum é confundir quitina com a queratina, que apresentam funções semelhantes. Porém, a queratina é uma proteína e a quitina é um carboidrato. A queratina é sintetizada pelo organismo e atua na formação de estruturas do corpo, como unhas, cabelos, cascos, bicos e escamas. A fórmula da quitina é C8H13O5N. Voltando ao exoesqueleto, além da presença da quitina, temos a presença do carbonato de cálcio, o CaCO3. E é por isso que os siris caranguejos possuem uma carapaça extremamente rígida e difícil de quebrar.